Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 4. Quem encontrou, diga amém. Olha para alguém do lado e diga assim: que bom que você veio. Com essa coragem não vai não. Vamos lá, gente, melhor isso aí, vamos falar com vontade? 1, 2, 3, que bom que você veio. Oh glória, está melhorando, oh maravilha, coisa boa, Jesus está aqui. Vamos lá, meus irmãos, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, e de repente veio do céu vamos lá, e de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa foi cheia. Alguém entendeu? Vamos lá, pastor Hilton. A casa foi? E quem estava dentro da casa foi? Tem alguém que está acordado comigo lá. E o texto diz assim: e toda a casa foi cheia, em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de? As quais pousaram sobre cada um. E todos ele me cantou calabaio, sebe calabaio. Eu estou sentindo a comunhão do Espírito de Deus aqui. Uramacalabachoricando remanasse. E todos, não foi um, não foi dois, não foi o mais bem vestido, não foi o mais conhecido nas redes sociais, não foi o mais elegante. O texto está dizendo: e todos foram cheios do poder do Espírito de Deus. Deus te trouxe aqui, não foi para você sair vazio. Olha para alguém do lado, já me ajuda a pregar. Diga: Deus não te trouxe aqui para sair vazio. Bruno, para que Deus me trouxe aqui hoje? Foi para sair cheio. Músico aqui nesse altar, ele toca, é cheio. O back vocal canta aqui, canta cheio. A igreja que veio para adorar é cheia, porque o mesmo Espírito que te enche é o mesmo Espírito que vai arrebatar a igreja. Alguém que acredita, levanta a mão bem alta para o céu e libera uma palavra de adoração. Se assente, por gentileza. Oh glória. Aqueles que entendem que o Espírito Santo é digno de ser adorado, aplauda Jesus bem forte. Toda honra, toda glória seja tributada ao Deus Pai, Deus Filho, a um Deus Espírito Santo. Alegre ao Espírito de Deus, abrindo a tua boca e dando glória a Ele. Oh glória, graças a Deus. Meus irmãos, sinto-me confortável e pesa-me sobre mim a responsabilidade de falar-lhes acerca da terceira pessoa de Deus, o Deus Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo é uma responsabilidade grande, porque é bem verdade que muitos citam Deus Pai e o Deus Filho, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que o mesmo também é Deus. O texto como nós lemos traz uma reflexão muito linda aos nossos corações. O Espírito Santo, há mais de 2000 anos atrás, ele foi ministrado e liberado sobre a igreja primitiva. Eu quero que você entenda uma coisa, que no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo,
ele descia, ele se manifestava, ele se revelava, mas ele não permanecia, ele não era permanente. Ele vinha, cumpria o propósito de Deus e voltava. Você pode perceber que na criação, o Espírito de Deus estava lá. Há quem diga que o Espírito Santo é como se fosse uma força ativa de Deus. Há quem diga que o Espírito Santo é um tipo de energia. Mas eu quero pontuar com vocês alguns atributos da pessoa do Espírito Santo. Que atributos são esses? Assim como uma pessoa, o Espírito Santo possui uma mente e ele tem pensamentos. Romanos capítulo de número 8 fala-nos, versículo 27, fala-nos acerca da mente do Espírito Santo. Aquele que examina os corações sabe qual é a vontade da mente do Espírito Santo de Deus, e é Ele que junto ao Pai intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A mente do Espírito Santo está voltada para você, está voltada para nós, está voltada para o projeto de expansão jovem nessa madrugada. Qual é a finalidade, qual é o propósito? Para conceder a nós aquilo que nós desejamos diante da presença de Deus. A Bíblia descreve no livro de Jó, capítulo 42 e o verso 2, o Deus Espírito Santo se revelando a Jó de uma forma especial. Sabemos bem a história de Jó. Foi um homem que tinha tudo, e ao mesmo tempo o próprio Deus permitiu que ele passasse por uma determinada provação, que tudo quanto ele possuía, ele perdeu, ele foi perdendo, mas Jó entendeu que tudo que ele tinha, foi Deus que deu. Capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. Mas no ápice da sua provação, enquanto tudo e todos estavam contra Jó, até mesmo a sua esposa olhou para ele e disse: se eu fosse você, eu amaldiçoava esse Deus e mãe. Capítulo de número 42 e verso 2. Jó agora tem a revelação da mente do Espírito de Deus. Ele declara dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Jó estava querendo dizer o seguinte: basta a mente de Cristo, a mente do Espírito de Deus pensar em te dar vitória, e a vitória chega. Basta a mente do Espírito de Deus pensar em mudar a tua história, e a tua história será transformada. Basta o Espírito pensar em te encher, e você será cheio do Espírito de Deus, para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Mas o interessante, comigo, Lucas vai fazer menção da promessa do Espírito de Deus. Uma promessa que 4 séculos antecessores, Joel, um dos profetas menores, profetizou dizendo: e há de ser que depois, nos últimos dias, todos serão cheios do Espírito Santo. Todos receberão a presença da pessoa do Espírito Santo. Aí vem Lucas e faz o registro da mesma promessa através de Jesus. Jesus olha para os discípulos, olha para todos ali presentes, e ele fala acerca da promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Encher do Espírito Santo e revestir de poder e de autoridade. Um ministério progressivo, um ministério bem sucedido, é um ministério de uma pessoa que é cheia
da pessoa do Espírito Santo. Uma igreja bem-sucedida não é uma igreja que tem um templo formoso, mas é uma igreja que preza pela pessoa do Espírito Santo. Você pode ter tudo, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Mas talvez você não possa ter dinheiro, você pode até não ter carro, mas se você tem a presença do Espírito Santo, você já tem tudo. Você já tem tudo por causa da presença do Espírito de Deus. A Bíblia é um livro de promessas. Há na Bíblia cerca de 8.810 promessas. Promessas essas que foram inseridas na palavra de Deus para que elas viessem ter o seu cumprimento, para que elas viessem ter a sua realização. O texto vai dizer que o capítulo 1 de Atos é uma parte de promessas. Deus ainda está reafirmando: e quando vierdes sobre vós a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis as minhas testemunhas. O texto vai dizer a segunda característica da pessoa do Espírito Santo. A primeira, destacamos aqui que ele pensa, pois ele possui uma mente, e os pensamentos dele estão voltados para nós. A segunda característica é que o Espírito Santo, ele possui vontade, assim como nós. O texto vai dizer acerca da igreja de Corinto, livro de 1 Coríntios capítulo 12 e verso de número 11. O Espírito Santo agora olha para aquela igreja e ele decide entregar dons espirituais àquele povo. E ele dá a um dom de falar em línguas estranhas, a outro ele dá o dom de interpretar, ao outro ele dá o dom da visão, e assim sucessivamente. Versículo 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios vai dizer que ele distribui e realiza conforme a sua soberana vontade. O que tem que prevalecer sobre nós é a soberana vontade de Deus. Bruno, qual é a vontade de Deus para nós aqui nessa madrugada? Que você não saia vazio, mas que você saia daqui cheio, cheio, cheio. Quem quer ser cheio, levante a mão, abra sua boca, libere a melhor glória que você puder. A vontade do Espírito Santo é que mesmo na tua maior luta, mesmo na tua provação, você veio aqui hoje para ser cheio do poder e da virtude do Espírito de Deus. Aí o texto vai nos enfatizar acerca da terceira característica da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como nós nos entristecemos com algo, com alguma pessoa, o Espírito Santo também sente tristeza. O texto vai nos dizer no livro de Efésios 4:30: não entristeçais ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus fica triste quando nós priorizamos mais as coisas de fora do que as coisas de dentro. O Espírito Santo fica triste quando nós preferimos fazer qualquer outra coisa do que buscar a sua presença. O Espírito Santo fica triste quando nós falamos mal do próximo e deixamos de o adorá-lo. O Espírito Santo fica triste quando alguém vem numa madrugada como essa e prefere ficar conversando do que abrir a boca para adorar o nome dele. O Espírito Santo fica triste quando nós emprestamos a nossa vida para o diabo, mas ele fica alegre quando nós olhamos para o céu e dizemos: seja bem-vindo Espírito Santo. Aleluia. Você é templo do Espírito de Deus. Olha para alguém do lado e diga: você é templo do Espírito Santo de Deus. Eu vim pregar para alguém que é casa de Deus. Eu vim pregar para alguém que o Espírito Santo, ele tem prazer de fazer morada na tua vida. Paulo escreveu dizendo, 1 Coríntios 3, 16 e 17: ora,
Aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Você tem liberdade para adorar o Espírito Santo. Você tem liberdade para levantar a mão e dar glória ao Espírito Santo. Ele me deplove a calabara saia. Você tem liberdade para falar em línguas estranhas, falar com o Espírito Santo. Nós observamos e entendemos que alguém pode ser até poliglota, falar o grego, o hebraico, o aramaico, o latim. Mas todos esses idiomas o diabo conhece. Mas se existe um idioma que o diabo não resiste, quando um crente cheio do Espírito Santo fala, é falar em línguas repartidas como de fogo. Quemasaio, quemanassi, calabaio. Todo demônio que cerca a vida de uma pessoa que é cheia, quando ele levanta a mão para adorar, ao invés de sair glória a Deus, sai línguas estranhas, o demônio cai por terra, a macumba cai por terra, a inveja cai por terra, porque o diabo não resiste a um crente cheio do poder e da virtude do Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória. O texto vai dizer, capítulo 2, o verso 1 de Atos dos Apóstolos. O tema que Deus colocou no meu coração é esse: Pentecostes, a arma secreta da igreja. Vivemos em um tempo, Josias, que nós conhecemos texto, contexto, até conseguimos falar acerca dos originais. Mas parece que nós estamos deixando de conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo. Na década de 90, nas nossas igrejas, nós não conhecíamos tanto a Bíblia como conhecemos hoje. Só que tem uma diferença: nós éramos cheios do Espírito Santo. Não falávamos no grego, não entendíamos o hebraico, mas quando alguém pegava a oportunidade e dizia: Deus está aqui, a igreja sentia, a igreja recebia. Hoje você tem que procurar as melhores palavras para ver se alguém levanta a mão para dar glória a Deus. Hoje você tem que buscar direto da fonte para ver se convence alguém para glorificar a Deus. Mas o céu nos trouxe aqui acerca da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro. Não é aquele que traz o homem ao egoísmo, mas traz um homem a se humilhar na presença de Deus. E quando o homem se reconhece que sem Deus ele não pode nada, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo desce e enche a sua casa. O texto vai dizer que havia 3 festas anuais em Jerusalém, as mais importantes: festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Deus é tão lindo que Ele ama festas, ainda mais quando a festa é para Ele. Vou repetir para ver se alguém está comigo. Ele ama ainda mais quando a festa é para Ele. Não é para quem é de baixo, é para alguém que é de cima. Não é para homem, é para o Deus Espírito Santo. Capítulo 2 e verso 1 vai falar do cumprimento de uma promessa. Pentecostes significa 50º dia. 50 dias após a festa da Páscoa, acontecia a festa do Pentecostes, a festa da colheita. Foi aqui
que Deus decidiu descer na casa. Foi aqui que Deus decidiu armar e preparar o seu povo. Nós estamos nessa madrugada em uma batalha. Nós estamos em guerra. E só vai vencer quem for revestido das armaduras de Deus. Só vai vencer quem for revestido do poder, da virtude e da autoridade do Espírito de Deus. O texto diz: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos, assim como nós, reunidos no mesmo lugar, na casa de um moço chamado João Marcos. Fazendo o que, Bruno? Buscando o cumprimento da promessa de Deus. Eu vim ministrar aqui hoje, não que Deus veio fazer mais uma promessa para você, pelo contrário, eu vim ser voz de Deus para a tua vida aqui hoje, para te dizer: a partir de hoje se prepare para viver as promessas de Deus na sua vida. Não, alguém não entendeu porque não deu glória a Deus. Eu vou repetir para ver se alguém está acordado. Deus te trouxe aqui hoje, foi para você viver as promessas dele na tua vida. Vou repetir até você dar um glória. Deus te trouxe aqui, foi para você viver as promessas dele na tua vida. Alguém que acredita, levanta a mão bem alta. Ele me canto, calabaraçando remanaia. Porque eu estou pregando para alguém, que alguém já olhou para você e diz: você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas eu conheço e ministro sobre a tua vida um Deus de promessa, e um Deus que é especialista em cumprir promessas. Tem alguém que recebeu a promessa de ser levantado por Deus, de ser usado por Deus, com poder e autoridade. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu, porque a virtude do Espírito de Deus, ela vai te alcançar aí, e ela vai te dar autoridade e poder nessa madrugada. Alguém que veio para receber com a mão levantada, libera o melhor glória que você puder. Aleluia! Aleluia! O texto vai dizer que eles estavam no mesmo lugar, mas estavam no mesmo propósito. Qual era o objetivo? Ser cheio do Espírito Santo. Alguém ainda deseja ser cheio? Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Oh glória. Verso 2 vai dizer: e de repente, é algo que você não espera. Quando você menos espera, Deus vem. Alguém não deu glória a Deus, mas eu repito: quando você menos esperar, Deus vai descer. Aqui a nossa sede mundial é conhecida como o templo da glória de Deus. Desde criança eu comprovei diversos sinais e manifestação do Espírito de Deus. E hoje estamos aqui para comprovar mais uma vez os sinais da presença do Espírito Santo de Deus. E de repente veio do céu um som. O som veio da onde? O som veio da onde? Veio de cima para baixo. Porque primeiro começa assim, vem de cima para baixo, e depois vai de baixo para... Alguém não pegou? Vou repetir. Primeiro você vai receber de cima, porque quem recebe aqui embaixo certamente não vai ficar calado, não vai ficar parado. Ele vai pegar e vai falar: já que eu recebi de cima para baixo, eu vou mandar de baixo para cima. Alguém está recebendo a presença aí?
Alguém está sentindo a presença aí? Se está sentindo, manda algo de braço para cima. Quem trouxe glória dá glória. Quem trouxe línguas estranhas, abre a boca. A Bíblia diz que o som veio e encheu toda a casa, como se fosse um barulho de um vento forte e impetuoso. E encheu toda a casa. A casa foi tomada. Oh glória! A casa foi tomada. Oh glória! Eu vim pregar para alguém que entende que Deus é digno de ser adorado. Eu vim pregar para uma juventude que sabe que sem Deus você não consegue vencer o pecado. Eu vim pregar para uma juventude aqui hoje que reconhece que sem Deus não existe ministério. Sem Deus não existe comunhão com o reino. Eu vim pregar para uma juventude que deseja com o coração ardente sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. O sol veio, tomou e encheu a casa. E o texto vai dizer que todos, não foram um e nem dois, todos foram cheios da presença, da pessoa, do Espírito Santo. Não foi o mais interessante, foram todos. Porque aonde ele encontra um coração aberto e uma boca pronta para adorar o nome dele, ele vai descer. Aonde ele encontrar alguém decidido, alguém que entre o mundo e o reino, ele escolhe o reino de Deus. Alguém que está dividido entre o mundo e está na presença de Deus, servindo ao Senhor, juntamente com o projeto Expansão Jovem. Alguém que escolhe o reino de Deus para estar louvando e adorando ao Senhor, juntamente com o PEG. É esse alguém que o Espírito de Deus vai levantar. É esse alguém que o Espírito de Deus vai dar autoridade. É para essa pessoa que o Espírito de Deus vai dar poder. Poder do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, eles tentaram mentir ao Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 5 versos 3 e 4 vai dizer que eles tentaram mentir ao Espírito de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: vocês estão mentindo, não é para mim, mas é para o Espírito de Deus. Sabendo vocês que o mesmo Espírito é Deus. Quem mente para o Espírito Santo mente para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E o texto vai dizer que foram vistas, pessoas testemunharam que eles foram cheios, tão cheios do Espírito Santo, ao ponto daqueles que não fizeram parte da festa, que estavam de fora, porque numa madrugada como essa não é todos que querem, infelizmente não é todos que se dispõem, infelizmente não é todos que desejam. E esses que não se dispõem, esses que não desejam, são justamente os mesmos que no dia do cumprimento da promessa, no dia de Pentecostes, olharam para a igreja primitiva, olharam para Pedro cheio do Espírito Santo e começaram a dizer: eles estão embriagados com vinho, eles beberam mosto. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto eles criticavam, enquanto eles murmuravam, Pedro juntamente com a igreja estava cheio do Espírito de Deus. Porque tem pessoas
pessoa que vem para uma madrugada como essa, ele vem para reparar, ele vem para observar, mas não vem para ser cheio, não vem para adorar. Mas quem veio para adorar, o Espírito vai te encher. Já parou para observar? Para mim concluir, alguém quando está embriagado, alguém que está bêbado, quando essa pessoa está embriagada, ela não se contém, ela fica em movimento, de tão embriagada que ela está. Então isso dá para entender que aqueles irmãos, juntamente com Pedro, eles estavam tão cheios de Deus, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que ele não fica como algumas pessoas ficam costumeiramente na igreja, de braços cruzados, de boca fechada. Pelo contrário, uma pessoa cheia não fica parada, uma pessoa cheia não fica de boca fechada, uma pessoa cheia está em movimento, uma pessoa cheia está em movimento. E alguém que quer ser cheio aqui hoje, faça barulho nessa madrugada. Aleluia. Porque ao mover do Espírito Santo, a Bíblia descreve, desde Gênesis a Apocalipse, a ação, o mover do Espírito Santo. Tem gente que fala, mas negócio de movimento é movimento daqui, movimento dali. Mas a Bíblia prova, Gênesis 1, 2, que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava parado? Não. O Espírito de Deus estava como essa coluna? Não. Ele estava estagnado? Também não. Ele estava em movimento. Urabacanto, ele me calabaceira e me comanaia. Eu estou recebendo a autoridade do céu aqui, e o céu está dizendo: eu já estou movendo os céus em favor da minha igreja. Levanta a mão quem quer receber, abre a boca quem veio para receber. Urimi calabachuri canto remanas. Eu estou sentindo o mover do Espírito de Deus aqui. E quem veio para ser cheio aqui hoje, levanta a mão direita com a minha, levanta. Para ficar melhor, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Hoje pode não ser o dia de Pentecostes, mas eu intitulo essa madrugada a madrugada do Pentecostes. É a madrugada que Deus reservou para te encher. É a madrugada que Deus reservou para te batizar. É a madrugada que Deus reservou para dar dons espirituais. É a madrugada que Deus reservou para te dar autoridade e poder. É a madrugada que Deus reservou para te revestir aqui hoje. Segura a mão de alguém que está do teu lado, segura. O poder do Espírito de Deus é maior do que o Covid-19. Oh glória! O poder da presença de Deus que habita dentro de você é maior do que o teu problema, é maior do que a tua dor, é maior do que a tua dificuldade, é maior do que o Covid-19. Aleluia! Oh glória! Uma igreja cheia não é uma igreja que está parada. Uma igreja cheia é uma igreja que está em movimento. Fala para alguém: crente cheio é crente que está em movimento, é crente que não está parado. Diga para essa pessoa: se prepare, porque Deus vai te encher, Deus vai te renovar, Ele vai te dar poder e autoridade. Quem não é batizado com o Espírito Santo pode ser hoje, pode ser agora. A hora é agora e o momento é já. É só abrir a boca para dar glória.